A cura para a maior doença da humanidade. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3,19. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Que a paz de Cristo esteja com vocês, meus irmãos e irmãs. Você não consegue enxergar o que causa essa doença. Se você for infectado, você fica doente e com certeza vai morrer. Mas antes de morrer, vai sofrer muito e vai fazer outros sofrerem junto com você. Os efeitos dessa enfermidade são devastadores. A humanidade sente os efeitos desse mal, mas não consegue atacar a sua verdadeira causa. Eu estou me referindo ao pecado. O pecado é mais mortal do que o coronavírus, do que a gripe, do que o câncer. O pecado destrói vidas, destrói famílias inteiras. O pecado destrói a sociedade e os países. E o pecado não afeta somente a saúde da pessoa. O pecado afeta a economia, o relacionamento entre os países. O pecado induz a guerras, ao roubo, ao assassinato e às injustiças. O pecado destrói vidas e destrói almas. Sim, o pecado é o maior problema da humanidade. E o pecado também é o seu maior problema. Porque o pecado afasta você da presença gloriosa de Deus. Com o pecado, você não consegue chegar perto de Deus. O pecado faz com que Deus não ouça as suas orações. E o pecado provoca a morte eterna, vai separar você de Deus e do amor de Deus para sempre. O pecado é a rebelião humana contra o reinado de Deus. Mas pecar não é somente fazer coisas como matar, roubar, bater, mentir. Pecado é viver ignorando o que foi planejado pelo Criador para a sua vida. Pecar é querer fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Pecar é não se submeter ao plano de Deus. Pecado é viver a sua própria vida sem buscar a Deus. Tem coisas que não agradam a Deus e as pessoas nem sabem que é pecado. Falar mal das pessoas é pecado. Xingar os outros é pecado. Para Deus, falar palavras inúteis, como palavrões e xingamentos, são pecados que merecem o inferno. Para Deus, até pensar mal dos outros, ou pensar em fazer o mal, já é pecado. Pecado não é só a ação ou o ato de fazer algo ruim. Pecado é um estado no coração de não estar no centro da vontade de Deus. Se você não está no centro da vontade de Deus, você está em pecado. Por isso, os simples pensamentos de quem não está alinhado com Deus são pecados diante de Deus. E quantas vezes nossos pecados são ruins, egoístas e desagradam a Deus? Deus é puro, perfeito e santo. O pecado não pode existir na presença de Deus. Deus é contra o pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus ama tanto as pessoas que, mesmo sendo pecadoras, enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Deus mandou Jesus para resolver esse grande problema do mundo. Jesus é a solução para nos livrar do pecado. Jesus é o remédio providenciado por Deus para esse terrível mal chamado pecado. Mas não adianta apenas existir o remédio, é preciso tomá-lo. Você pode achar que está salvo porque Jesus morreu por você, mas você precisa tomar o remédio e fazer o tratamento completo. Não adianta apenas existir um remédio para a gripe para você ser curado. Para ser curado de uma gripe, você precisa tomar o remédio. Da mesma forma, não adianta apenas saber que Jesus morreu por seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a salvação de Jesus. Eu me arrepender dos meus pecados? Não basta apenas aceitar a salvação? Não. E além de se arrepender, é preciso voltar-se para Deus. Você precisa dar provas de arrependimento. Você precisa abandonar o pecado. Por exemplo, não adianta apenas se arrepender de fumar. Não adianta saber que fumar é pecado, que faz mal ao corpo. É preciso parar de fumar. Isso glorifica a Deus. Fumar não glorifica a Deus. Não adianta apenas se arrepender de falar da vida dos outros. É preciso parar de falar sobre os outros. Não adianta apenas se arrepender de falar palavrão. Precisa parar de falar palavrão. Não adianta apenas se arrepender de ter vivido
sem pensar no plano de Deus. É preciso buscar conhecer o plano de Deus e viver o plano de Deus. A cura de uma doença depende de 3 fatores: reconhecer que está doente, aceitar e seguir o tratamento até o fim. Tem gente que não reconhece que está doente. Gente que não reconhece que tem diabetes, então continua comendo o que não deve. Gente que não reconhece que tem câncer, então insiste em não tomar remédios. Gente que não reconhece que está com depressão, então insiste em não se submeter ao tratamento. Tem gente que não reconhece que tem pecado. Não reconhece que pensar mal das pessoas é um pecado. Então insiste em não se arrepender e a não mudar de comportamento. Essa pessoa pensa: eu não bati na pessoa, eu não falei mal do outro, então eu não pequei. Mas veja, Deus é tão santo que só os maus pensamentos já são pecados diante de Deus. Porque, na verdade, o mau pensamento é apenas manifestação de um coração mau. Pensar mal dos outros é fruto de um coração doente, de um coração sem amor e sem perdão. Quem pensa mal dos outros, tem inveja dos outros e não ama as outras pessoas, tem pecado. E essa pessoa tem problemas consigo mesma. O coração dessa pessoa não perdoou, está doente, precisa de cura. E qual é a cura? Arrepender-se desses maus pensamentos. Pedir perdão a Jesus por esses maus pensamentos. Tomar a atitude de não se entregar a esses maus pensamentos. Pedir que Jesus encha o seu coração de amor e de perdão. Tem gente que não reconhece o pecado de orgulho. As pessoas que só falam de si e menosprezam as outras são orgulhosas. E todo orgulhoso é pecador. E o pecado do orgulho é um dos piores, pois o orgulho não se aceita humilhar. Arrepender-se é se humilhar. Pedir perdão é se humilhar. Então o pecado de orgulho já vai ter problema de aceitar o remédio. E a primeira forma de tentar se esquivar do arrependimento é negar. Eu não sou orgulhoso. Imagine, eu não sou orgulhoso. Esse pecado de orgulho tem uma causa: a visão errada de si mesmo. A pessoa pensa que é grande coisa. Ou pensa que não é nada para se autodefender, machuca as pessoas exaltando a si mesmo. Uma pessoa insegura pode ser orgulhosa e desagradável. Você já viu alguém destratando o marido ou a esposa na frente dos outros? Isso é orgulho e falta de humildade. Quando alguém obedece a seu pai ou a sua mãe, mas no íntimo não aceita a autoridade dos pais, isso é orgulho. Deus conhece o coração de cada pessoa. E orgulho é pecado, e pecado afasta de Deus. E a consequência do pecado em sua vida é a morte eterna. Você precisa reconhecer o pecado que você tem. Peça para Deus mostrar o que desagrada a Ele. Arrependa-se, peça perdão, mude de atitude, mostre que você está arrependido. Peça forças para Deus lhe ajudar a dar vitória. O pecado se manifesta de muitas formas e suas consequências atingem outras pessoas. Quando alguém peca, pode prejudicar muitas pessoas. Mas sempre vai prejudicar a si mesmo e vai atingir a Deus. O pecado afasta as pessoas de Deus. Deus não tolera o pecado, mas Deus ama o pecador. Há pecados que um grupo de pessoas pode praticar. Por exemplo, quando se discrimina uma pessoa pelo seu jeito de ser ou por ser pobre. Um grupo de pessoas pode discriminar outra pessoa, não aceitando viver no seu convívio. Esse pecado é coletivo, é compartilhado por todos. Todos estão pecando. Então também é preciso, de modo coletivo, se arrepender. É preciso pedir perdão e é preciso mostrar provas de arrependimento. Neste momento de pandemia, Deus tem falado à igreja para se arrepender de seus pecados cometidos como igreja. E temos cometido pecados como igreja? Uma igreja pode cometer pecados? Sim, uma igreja pode não estar obedecendo aos mandamentos do Senhor. Uma igreja pode ser orgulhosa, achando que está certo, quando na verdade não está. Uma igreja pode desperdiçar tempo e energia fazendo atividades que não são prioridades para Deus. Nós precisamos, como igreja, olhar para tudo o que fazíamos antes da pandemia e conferir com a palavra de Deus. Precisamos ter certeza de que estamos fazendo tudo o que Jesus ordenou.
Precisamos ter um coração disposto a obedecer e se arrepender e a pedir perdão. Precisamos buscar a Deus. E se o buscarmos de todo o coração, Ele vai se deixar achar por nós. Sim, Deus virá ao nosso encontro, porque Jesus é gracioso. Ele faz por nós aquilo que nós não merecemos. Ele morreu por nós para nos dar vida eterna, e nós não merecemos isso. E Jesus quer que olhemos para Deus e confessemos os nossos pecados. Que Deus nos ajude a ouvir o que Jesus está falando para nós hoje. Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, que possamos reconhecer nossos pecados e nos arrepender diante do Senhor. Queremos pedir perdão por nossos pecados. Ajuda-nos a mudar nossas atitudes. Fala com a tua igreja sobre os pecados que temos cometido como igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós e mostre nossos erros. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim, Senhor. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, Senhor. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim, meu Senhor. Eu creio que tu és Deus. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há nada impossível, nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tudo está em ti, todo poder, todo domínio, conhecimento, a minha vida.
preciso de ti todos os dias da minha vida. Oh, oh, oh.